Então nós vamos começar a nossa aula de hoje com um conteúdo novo chamado álcool, ou no plural, álcoois. Os álcoois, eles são compostos utilizados especialmente como combustíveis automotivos, nas bebidas alcoólicas e também como solventes em perfumes, loções, desodorantes e medicamentos. Enfim, na limpeza doméstica em geral, nós utilizamos aí o álcool. O álcool ele possui três nomenclaturas. Nós vamos começar. A função álcool, então, é determinada pela presença da hidroxila ou OH ligado a um carbono. Ok? Então, isso aqui é um álcool. Ele possui três nomenclaturas. A primeira delas é a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial ela segue basicamente a mesma regra dos hidrocarbonetos, ou a regra que a gente vem vendo até agora, né, que é nada mais, nada menos que o prefixo no início. O que é um prefixo? É o número de carbonos presentes na estrutura. Depois nós temos o infixo, que é o tipo de ligação presente, seja ela simples, dupla, tripla, duas triplas, enfim. E a terminação do álcool sempre vai ser na nomenclatura oficial a terminação -ol. Vejamos então aqui no primeiro exemplo, bem simplesinho, até porque o álcool, só uma curiosidade aqui, ele é um dos produtos mais antigos que a gente se conhece e foi descoberto por acaso, né, pelo homem pré-histórico, quando ele provou um fluido alcoólico criado naturalmente pela fermentação de frutos e bagas selvagens. Essa descoberta proporcionou ao homem um produto que viria a tornar-se indispensável na medicina, especialmente na indústria, ciência e diversos ritos religiosos. E esse processo é bem parecido com o processo que a gente utiliza hoje em dia para a produção de vinho, né? É um processo bem simples, onde as uvas são esmagadas ou apenas acumuladas no recipiente para que os fermentos naturais das suas películas possam entrar no açúcar dos frutos, né, claro, e transformá-los em álcool. Então é assim que a gente faz aí vinho, e nessa época então o homem pré-histórico descobriu a bebida alcoólica sem querer, né, deixou lá acumulado alguns frutos, algumas bagas selvagens, e a fermentação fez surgir um líquido alcoólico, né, que foi provado aí pelo homem e descobriu então o álcool. Então vejamos aqui como fazer então o exercício utilizando essa regrinha aqui dos hidrocarbonetos ou dos álcoois agora. Basicamente, a gente começa sempre a contagem mais próxima dos carbonos do OH. Então, 1, 2, 3 carbonos, portanto, o prefixo aqui vai ser prop, para 3 carbonos, então, prop. Depois, o tipo de ligação entre os carbonos, nesse caso só simples, portanto, AN. E a terminação agora aqui, ol, do álcool. Então nós temos aqui um propanol. No exemplo de baixo, nós temos um radical e dois álcoois aqui. Então a gente começa a contagem do carbono mais próximo do álcool ali. Então nós vamos ter 6 carbonos no total, portanto o prefixo vai ser X, né, desses 6 carbonos. Mas nós temos um radical aqui, ó, radical com um carbono que a gente chama de metil. Então nós vamos ter aqui um radical metil, portanto localizado no carbono 5, ficando 5-metil. Aí agora o prefixo de 6 carbonos, X, temos só ligações simples na estrutura, portanto AN, e agora nós vamos ter que localizar esses dois álcoois. Como nós temos dois álcoois aqui, precisamos localizar ele. Aqui nós só tinha um, ele vai ser sempre no 1, então portanto não precisa colocar o número 1, não é necessário. Agora aqui como são dois eu preciso colocar 1 e 3, então hexan, 1 e 3, como são dois, eu coloco o prefixo di e ol no final. Então nós vamos ter 5-metil, que é o radical, hexan, 1 e 3 diol, que são dois álcoois aí presentes na estrutura. Beleza? E agora, um exemplo de como montar uma estrutura a partir do nome, que é a parte mais legal que eu gosto. Então, o que a gente faz aqui? Nós temos então o nome da estrutura, a gente começa por isso aqui, eu sempre digo, pela quantidade de carbonos, nesse caso são 6 carbonos, ok? Aí nós vamos ter somente ligações simples na estrutura, AN, então não preciso colocar nada aqui, nenhuma dupla, nenhuma tripla. Aqui, ó, os radicais, no carbono 2 nós temos um metil, então eu vou começar por aqui, ó, 1. Então 2 aqui, ó, nós vamos ter um metil, e no 3 um etil, certo? E agora no carbono 1 e no 5 nós temos dois álcoois, ou diol, que eu posso fazer HO ou simplesmente OH, tanto faz. Eu prefiro colocar HO porque é o oxigênio que faz a ligação com o carbono, então eu faço dessa forma. E no 5 nós teremos o outro, então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós teremos o outro OH
ligado na estrutura. Então é assim que a gente monta as estruturas dos álcoois, tá? E é assim que a gente dá a nomenclatura oficial para esses produtos. Então, nas próximas semanas, aí nós teremos a continuação dessa aula, né? Essa aqui foi apenas a parte 1 dos álcoois. Depois nós teríamos a parte 2 e a parte 3, porque como eu disse, são 3 nomenclaturas, então qualquer dúvida, eu vou deixar exercício aqui junto com este vídeo na plataforma. Façam um exercício aqui relacionado aos álcoois e se tiverem alguma dúvida, não hesitem em chamar lá no WhatsApp, ok? Tá certo? Então a primeira parte dos álcoois é esta.